Como dissemos antes, entre outras funções, no método de criação coletiva, o diretor deixa de ser intermediário entre o texto e o grupo. Os integrantes do grupo têm uma relação direta com o texto. Esse contato direto com o texto é muito importante, pois permite aos autores criarem seus próprios textos ou modificarem profundamente um texto, sua forma. É a etapa de análise que prepara o grupo para esse trabalho. É como uma ferramenta que, ao aprender a usá-la, se aprende a respeitar o texto, não por sua autoridade, mas pela complexidade e riqueza que essa ferramenta revela no mesmo. Embora o método não tenha conseguido se debruçar com profundidade no processo de modificação que um texto pode sofrer, o que podemos dizer é que a formação de dramaturgos dentro do grupo é muito importante. Em muitos momentos da história do teatro isso aconteceu. Os dramaturgos se formavam no exercício de modificação de outras fontes em textos teatrais ou em arranjos com os próprios textos. Foi o contato com a literatura que forneceu material para os dramaturgos arrumadores ao longo da história, e é ela mesma, a literatura, que deve voltar ao centro do grupo como uma tarefa coletiva. A matéria-prima do teatro é formada pelo texto e pelos atores. O texto e o grupo formam uma contradição criadora. Eliminar um dos polos dessa contradição é mutilá-lo ou invalidá-lo. Se eliminarmos o grupo como polo contraditório, como oposição ao texto, caímos na estrutura tradicional, texto, diretor, grupo, na qual o diretor é intermediário e os atores executam a concepção do diretor. O grupo é assim eliminado como elemento criador e estabelece o reinado da ideologia, da concepção prévia, de que falávamos antes. Se o texto é eliminado, elimina-se o meio através do qual o grupo analisa artisticamente a vida social que permite pôr em julgamento a ideologia. Elimina-se a análise artística e não resta mais do que as opiniões e as reações espontâneas, isto é, ideológicas dos integrantes do grupo. Não acreditamos que dramaturgos sejam formados da noite para o dia, porque grupos decidam formá-los. Mas se essa tarefa for levada a sério, se lhe é dada a importância que a experiência nos demonstrou que tem, a literatura volta a se integrar nos trabalhos dos grupos e a probabilidade de que comecem a surgir verdadeiros dramaturgos se torna real. A etapa da montagem propriamente dita. A etapa de montagem dentro do método é a etapa final, em que os elementos escolhidos serão montados. Poderíamos dizer que na primeira etapa trabalhamos sobre o eixo da seleção. Selecionamos os elementos como o falante seleciona as palavras e na segunda etapa, a da montagem, trabalhamos sobre o eixo da continuidade, tal como o falante coloca as palavras escolhidas para formar a estrutura sintática da frase. Se reconstruirmos a ordem, teremos. No primeiro nível da análise foi feita a fala. Foram tiradas as forças de conflito e a motivação geral, tudo através do exemplo da professora. O segundo nível da análise é constituído pelas improvisações da totalidade da obra. Depois voltamos ao trabalho de mesa, para fazer a divisão do texto em partes, situações e ações. O próximo passo foi de improvisar as situações, e na sequência, as improvisações são das situações uma por uma. Dentro dessa ordem, a etapa de montagem começa com a definição do núcleo ou núcleos, da primeira ação, da primeira situação. Uma ou várias alternativas lançadas pelas improvisações da primeira ação, da primeira situação, são escolhidas para montar essa ação. A escolha do núcleo ou dos núcleos. Como é escolhida a alternativa ou as alternativas que constituem o núcleo de montagem, são confrontadas com o texto da ação. A confrontação com o texto. As improvisações, ao serem confrontadas com o texto, podem se aproximar dele por semelhança ou por oposição. Se uma improvisação da ação do texto servir facilmente, é por revelar seu conteúdo latente. Nesse caso, basta acrescentar o texto à improvisação. Se, por outro lado, a improvisação da ação for oposta ao texto, o resultado pode ser uma terrível luta das forças de conflito. Por exemplo, o que pode surgir como contraste dos lamentos dos parentes da professora e a ação dos soldados invadindo sua casa.
Nesse caso, é esse contraste que devemos montar. Pode-se explorar a oposição entre o que as personagens dizem e o que fazem. Outra confrontação é a do texto com o núcleo, que gera a improvisação. Então, vamos definir agora quem serão os diretores após a etapa da leitura e da discussão dos itens, da lista que fizemos. Vamos definir quem serão os diretores. Quantos vamos eleger? Dois, né? Dois. Também concordo. Quem pode ser? Quem sabia? Então vamos escolher a Lu, pode ser? Sim, e mais um então. Não ia, sério? Então pode ser. Pode ser? Então eu ia ser. Mas aí no próximo encontro, daí todo mundo já procura e traz algum exercício, alguma atividade, para a gente começar o processo de criação coletiva e trabalhar com a improvisação já na preparação corporal. Cada uma de nós podemos ficar responsáveis por trazer um exercício.